vídeo de hoje vamos falar de um carro que quando chegou no Brasil já chegou fazendo um certo barulhinho, né? E depois mais ainda com as novas gerações aí que ficaram em produção por bastante tempo. É um carro muito legal, é um carro que eu sempre quis gravar aqui no canal, né? Então já gravamos um Monza aqui tempos atrás e agora vamos trazer um Astra belga, meus amigos. Vou contar para vocês por que ele tem esse nome, as coisas legais que tem nesse carro. Inclusive esse carro foi um dos primeiros do Brasil a receber a placa preta, então tem muita história, muita curiosidade para contar sobre ele. Vem comigo em mais uma matéria de review e test drive aqui no canal. E aí galera, tudo bem com vocês? Will do canal canal de carros no YouTube, trazendo vídeos novos para vocês toda semana, retomando, né, as gravações dos quadros aqui de test drive que eu sei que vocês tanto gostam. Hoje vamos falar de um carro muito legal que tem uma bela história para contar. Chevrolet Astra, sucessor do Kadett, né? A última geração do Kadett que existiu foi o Kadett E, e esse carro veio justamente sendo introduzido pela GM ali na metade dos anos 90 para substituir o Kadett. Acabou que não deu certo, né, por uma série de razões, a gente já vai chegar lá, mas eles estavam criando um verdadeiro ícone, né, da indústria automotiva, uma vez que o Astra é um carro global da marca e foi muito bem aceito, né, em todos os mercados aí em que ele foi lançado. A gente gravou aqui também tempos atrás no canal um Vectra, né, mas era o Vectra B 2.2 automático, então já temos alguns GMs aqui, né, na nossa playlist de test drive. Tava faltando um Astra, né, pra gente fechar essa tríplice aí. Agora nós temos Monza, Astra e Vectra. Falta ainda trazer um Kadett também, mas é muito legal, né, poder trazer esse carro aqui, um carro que é placa preta, um dos primeiros do Brasil a receber a placa. Então tem muita história bacana aqui para contar. Se vocês curtem vídeos de review assim, mostrando os detalhes de carro, test drive, então cobertura de eventos automotivos também, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem vídeos novos aqui para vocês. Eu tava com saudade de dirigir um Chevrolet. Faz tempo que eu não dirijo um Chevrolet. Puxa bem, né? Puxa. E vamos contar a história do Astrão. Aqui no Brasil ele começou a ser trazido no final de 94, né? Em dezembro de 94 já, como modelo 95, começaram a ser importadas as primeiras unidades, justamente com o objetivo de substituir o Kadett, né? O Kadett que lá na Europa já tinha saído de linha. Aqui, é claro, né? No início dos anos 90 reabriu o mercado para as importações, então a gente estava recebendo muito carro bacana aqui, que tinha ficado um bom tempo sem chegar. E nessa leva aí vieram carros bem interessantes, né? Inclusive que eram concorrentes desse carro, como o Volkswagen Golf MK3 ou o próprio Fiat Tipo também, que eram carros que tinham uma mecânica já mais avançada, eram carros bem completos para sua época, né? Tinha uma qualidade construtiva bem interessante. E o Astra veio aí para brigar nesse mercado, então a GM se manteve vendendo o Kadett, mas eles trouxeram o Astra ainda importado como um outro produto, né? Um produto premium, por assim dizer, eles oferecerem no mercado. Ele veio em uma única versão, né? Até inclusive se vocês pesquisarem a matéria da revista 4 Rodas fala sobre isso, que é a versão GLS, porém dentro dessa versão vieram 3 grupos de carro. Então veio o grupo que era completo menos ar, o segundo grupo que tinha o ar-condicionado mas não tinha o volante com airbag, e o terceiro grupo que era o volante com airbag, já o volante Opel, né? E daí então tinha todos os opcionais ali de fato. E nós tivemos também uma versão Wagon desse carro, que até é rara, né, de vocês verem nas ruas, mas tem, ela até lembra um pouco visualmente a Ipanema, inclusive, né, que é a versão SW, a versão peru aí do Kadett. Esse carro também teve uma versão SW, que não veio quando trouxeram, né, a nova geração para o Brasil, ela ficou restrita
a essa geração aqui, mas também é um carro muito legal. Certamente, se um dia eu encontrar uma, né, será um prazer trazer aqui no canal para vocês. Mas afinal, por que esse carro é chamado de Astra belga? Essa versão aqui ela era importada justamente da Bélgica, né? Vinha para o Brasil, porém com mudanças na mecânica. Então esse carro tem uma mecânica que era usada já em outros carros da GM que eram fabricados aqui, como o Vectra A, por exemplo. Essa mecânica ia para a Europa, era montada nesse carro e daí esse carro vinha importado para cá da Bélgica. Então ele é conhecido e chamado carinhosamente pelas pessoas de Astra belga, justamente por conta dessas curiosidades. É um carro com DNA Opel, né? Um carro alemão mesmo, por assim dizer. Tem muitos elementos aqui que remetem tanto ao Vectra A quanto ao Corsa B também. Inclusive ali a parte do painel e tal, a parte interna a gente já vai chegar lá. Uma curiosidade também, essas calotinhas aqui, né, que vem na roda são calotas Opel. Eles só colocavam uma tampinha aqui, que daí tinha logo da gravatinha, mas era esse desenho de calota e a calota por si era Opel. Aliás, essas calotas são raras de achar, né? O proprietário estava me contando aqui os perrengues dele para conseguir encontrar aqui no Brasil, mas ele conseguiu e colocou no carro, e aí fechou, né, esse leque de originalidade que vocês conseguem ver que o carro tá simplesmente sensacional. Aí vou mostrar para vocês os detalhes dele. Olha só que da hora, meus amigos. Esse carro tem uma área envidraçada bem grande, né? Um carro que tem uma boa ergonomia, uma boa visibilidade também, tanto a frente quanto a parte traseira, justamente por conta desse desenho. Era um desenho bem moderno para a época, né? Um desenho que segue ali as linhas de outros hatches médios também dos anos 90. Então ele tem um design um pouco mais datado, mas ainda assim é um design muito legal. Olha só que legal, ele tem várias logos aqui também, né, das concessionárias. Inclusive essa concessionária aqui, o proprietário me contou que era uma concessionária de Paranaguá, porém na nota fiscal ele vinha com o nome da concessionária aqui de Curitiba. Então tem esse lance, né, que por conta desse carro ser importado, provavelmente ele chegou em Paranaguá primeiro, e aí eles tiraram da concessionária de lá para mandar para cá. Bem interessante. Aqui legal, né, a anteninha, até vou colocar o take para vocês verem aqui, quando você liga o rádio, ela sobe, é muito legal, um easter egg aí, né, dos carros europeus dos anos 90. Vocês podem reparar que no desenho aqui também ele tem um spoiler, né, embutido aqui na carroceria, é bem bacana. Aqui as maçanetas, né, são idênticas à do Vectra A. Forro de porta para vocês, esse carro ele tem vidros elétricos e retrovisor elétrico, né, com o indicador do ponto cego ali, uma coisa muito bacana. E decidir na porta, né, o acabamento dos carros da GM nos anos 90 é uma coisa bem sensacional, né, acima da média. Ele não tem vidros elétricos na traseira, a gente já vai chegar lá, aqui a interna dele para vocês. Vou mostrar o volantão. Esse volante você já conhece, né, um volante amplamente usado aí na linha GM. Daí tem o volante Opel mesmo, que daí vem com airbag, é bem legal. O painel aqui, ele lembra bastante, né, o desenho do painel do Corsa, por exemplo, que ele tenta centralizar algumas coisas. Aqui um toca-fita, né, de época mesmo. É bem legal, e quando você liga aqui e gira essa manivelinha, ele sobe a anteninha lá fora. Aqui tem os dados dele também, que é a parte do ar-condicionado, desembaçador você puxa e empurra, né, para você poder acionar o desembaçador traseiro. Uma curiosidade bem legal. Aqui ele tem mais uns vincos, né, no painel, porta-luva também, e mais um vão ali para você colocar coisas, é bem legal. E ó, a quilometragem aqui que eu falei para vocês, né, que é um carro que pro ano dele tá pouco rodado, né, ele era meio que um carro de garagem, vamos dizer assim, tá com 137 mil km. E aqui o banco, né, para vocês verem o acabamento, o desenho do banco e a parte do encosto vazado aqui, né, que é um charme de época. Estava presente em outros carros aí também, né, como o próprio Vectra e o Cadete GSI. Bem legal, olha só. Aqui o detalhe, né, ele tem praticamente todos os vidros originais também. Ó, aqui a parte traseira, né, vidro na manivela
Então não temos vidro elétrico aqui. Espaço interno é uma coisa legal. Ó, ainda assim, com tudo que o banco tá regulado pro dono, eu ainda não regulei pra mim. Tô com um bom espaço de perna aqui, tá sossegadinho. Para um hatch médio ele tinha sim um bom espaço interno, né? Vocês conseguem observar essa característica também aqui atrás. Mesmo conforto de quem vai na frente, só que não temos encosto de cabeça, né? A gente tá falando de um carro dos anos 90, então até que é aceitável, né, galera? Tem carro dos anos 2000 ali que ainda não tinha. Faz parte. Cinto abdominal só para quem vai no meio e 3 pontos para quem vai nas pontas. Padrãozinho aí também, anos 90. Olha que capricho, meus amigos, o forro do teto aqui. Temos as alças PQP. Muito bacana, ó, caprichadinho o Astrão. E o lance da visibilidade, né, que eu falei para vocês, esse vidro ali, ele melhora a visibilidade da coluna. Então para você estacionar, abalizar o carro é muito mais fácil. Aqui à frente para vocês, essa grade de época, né? Ali realmente só troca os emblemas mesmo, você percebe que ele é um Opel. Bem legal, faróis pequenos ainda, né? Identidade visual bem de época mesmo. Aqui o detalhe das rodas, está calçado com pneus 175/65, rodas de 14 polegadas. É uma medida boa, né? Também está dentro dos padrões ali dos anos 90, dos hatches médios. Aliás, esse carro tem um temperamento dinâmico bem legal. Quando a gente levar para dirigir, vocês vão perceber. Aqui mostrando a traseira para vocês. Legal, né, galera? O acabamento, a qualidade construtiva, que ele tem essa parte preta no meio, é bem interessante. E o mais engraçado, que até o dono estava comentando comigo, é que assim, para você puxar a tampa, o puxador fica desse lado. Para você recolher a tampa, o puxador fica do lado invertido, posicionado do lado esquerdo ali. É bem engraçado essas características, né? Esses mínimos detalhes que o carro tem, que tornam ele único, né? Aí o porta-malão para vocês, né? Só para complementar o que a gente estava falando ali, ó. O puxador fica do lado invertido aqui na tampa. São 329 litros e esse carro tem banco bipartido, que é uma coisa bem legal, né? Então você consegue aproveitar bem o espaço interno também, jogar metade do banco para frente ou o banco inteiro também. E você amplia a capacidade de carga desse carro, tudo forradinho, olha só. Forradinho aqui dentro, tanto a caixa de roda, tem as molduras aqui. Porta-malas muito bem acabado, olha isso. E é plano, né, meus amigos? Porta-malas plano. Nos anos 90 não era comum, né, você ver os carros ali com porta-mala plano. Ali step, né, jogo de ferramenta bem legal mesmo, bem de época, tudo original. Luzinha ali, né, para ajudar você. Se você precisa pegar alguma coisa à noite, no porta-malas ele tem um acabamento bem primoroso, realmente bem legal. Realmente poderia se dizer que era um carro premium mesmo nos anos 90. Ó, até tivemos que fazer uma pausa ali, né, nas gravações, que chegou um cara ali com um Golf e ele veio saudar o proprietário ali, né, dar os parabéns para ele pela máquina. Ó, vamos mostrar o motorzão para vocês. Motor 2.0, injeção multipontos, 116 cavalos e 17,3 kgfm de torque. É um motor clássico, né, da GM, muda muita pouca coisa, né? Esse carro ele tem peças que são próprias dele, então até inclusive não é assim tão 100% de fácil de você manter, né? Porque uma coisa ou outra, tanto de acabamento quanto de mecânica, às vezes você precisa estar fazendo a importação da peça ou caçando nos desmanches, né? Mas de modo geral é um motor tranquilo de manter, até porque é o mesmo, né, de toda a gama que já era usada pela GM aqui no Brasil. Então a parte de manutenção, a grosso modo, do motor é a mais tranquila. É um motor que desenvolve bem, né, meus amigos? Ele puxa bem aí pelos números, são números até modestos, né, hoje em dia, mas se você for considerar, nos anos 90 eram números bem expressivos. Era um carro que andava realmente muito bem. Olha só, motorzinho original, escape silencioso ali. Vamos fazer start engine dele já para vocês verem a máquina em funcionamento, mas tá aí o coração da fera.
Ah, um detalhezinho aqui, né, ó. Esse carro ele tem manta acústica, meus amigos. Então o acabamento é bom, tanto na parte de dentro, quanto no porta-malas e quanto no motor. Olha só, que interessante, manta acústica também, né, original ainda. Incrível. Bom, galerinha, vamos para o nosso test drive agora do Astrão, Astra belga. Carro 95, né? Um carro que já tem 30 anos, por incrível que pareça. Não dá pra dizer, galera, é um carro que tem muita saúde, muito fôlego aí pra esbanjar. Quem conhece o motor 2 litros, né? O motor família 2 da GM, sabe que esse carro puxa muito bem. O consumo dele é uma coisa até interessante, né? Que quando você vê o comentário do pessoal nos fóruns ou em outros vídeos de Astra, eles falam que esse motor ele tem uma tendência a consumir mais combustível, né, do que o que tá na ficha. Na ficha de época ele falava que fazia 10 na cidade, 14 na estrada. Conversando com o dono ali eu perguntei, é tudo isso mesmo? Ele falou, não, é claro que dá uma diferencinha, né? Esse carro aqui ele consegue fazer 8 na cidade. Na estrada ele faz uns 11, 12 km por litro, que também para a época do carro é um consumo bem ok, né? Só falando um carro ali da metade da década de 90, é um das primeiras mecânicas ali, né? Com injeção multiponto, então é um consumo bem interessante. 116 cavalos de ficha, não parece muito, mas nas retomadas e na estrada ele tem sim uma boa aceleração. Já vocês vão descobrir comigo. É interessante, né? Esse painel do carro ele é bem completo, né? Ele tem vários mostradores, então ele mostra a temperatura do líquido do arrefecimento e a quantidade de litros do combustível em números mesmo. Esse tanque ele tem 52 litros, ele vai mostrar ali 50, 25, que seria o meio tanque. Então ele mostra alguns números ali, é bem diferente, né, do que a gente está acostumado, só os traços. E também algumas pessoas fazem uma adaptação nesse carro, que é colocar o painel digital, né? Então na época tinha o painel digital no Kadett SI, no Ômega, e algumas pessoas fazem essa adaptação também nesse modelo do Astra, uma coisa bem legal. Aí, galera, o comportamento dele na cidade puxa bem, tem torque em alta, tem torque em baixa. O 2 litros ele tem essa característica, né? Ele é um motor bem versátil, diferente do 1.6 ou do 1.8, por exemplo, que às vezes você precisa dar um pouco mais de pedal ali para ele desenvolver. Aqui você tem as duas coisas, você consegue andar de boa, e se você precisar desenvolver o carro é só afundar, que você tem a cavalaria dele ali à disposição. A visibilidade dele é bem legal, né? O que eu tava comentando com vocês, a parte da coluna traseira também, ter o vidro ali e tudo mais, que facilita para você ver obstáculos também e para manobrar esse carro, né? E a frente também, ele é um carro que não tem regulagem de altura do banco e nem do volante, mas ainda assim ele consegue ter uma boa ergonomia. É um carro bem acertado, bem tranquilo para dirigir. O câmbio da GM ele tem um engate muito legal, né? Eu gosto particularmente desse câmbio. O câmbio da GM e da Volks, o engate deles é bem característico, é bem preciso. Bom, vamos pegar uma estradinha para vocês, né? Eu havia comentado alguma coisa sobre o preço de venda desse carro quando eu fiz o vídeo do tipo um tempo atrás, que eu até mencionei, né? Que querendo ou não eles concorriam nessa época, né? Em termos de segmento, por serem hatches médios com um acabamento premium, né?
Cara, é um carro muito legal, eu tô curtindo muito andar nesse carro. Sério mesmo. Que é um carro silencioso, né? O isolamento acústico dele é muito bom, você pode rodar direto com ele. Ele não faz barulho. Vidro todo fechado, você praticamente nem escuta, né, o motor do carro em funcionamento. E pensa que a gente tá falando de um carro dos anos 90, então ter esse isolamento acústico é uma coisa muito bacana. É um carro bem acertado, é uma pena, né, que ele ficou pouco tempo, né, vindo para o Brasil. Ele veio só importado, né, e ele foi importado por pouco tempo justamente porque o Astra acabou sendo vítima, né, mais uma vítima entre os carros vendidos aqui da questão tributária, né, quando o governo altera ali algum imposto, algum tributo, isso acaba afetando de alguma forma, e afetou a vinda desse carro para cá. Então a gente não tem muitos exemplares desse carro, tem em torno de uns 36 mil exemplares, se eu não me engano. Daí a gente só viria a ver o Astra posteriormente, né, em 99, quando ele foi nacionalizado já na outra geração. E daí ele ficou em produção por bastante tempo, né, mas esse modelo aqui do belga, realmente ele não ficou sendo vendido por muito tempo, mas foi o carro que introduziu, né, o modelo Astra aqui no Brasil. E ele traz todos os pontos positivos, né, que o pessoal menciona, tanto do Kadett, né, que seria o carro anterior, como também do que veio depois dele, né, essa questão da ergonomia, de ter potência e tudo mais, que é um carro que desenvolve muito bem. Ó, se afundar o pé em quinta marcha, vai. É um carro que embala muito rápido, que retoma muito rápido. Aí, galera, sensacional. Puxa muito bem o carro, muito bem. E pensar que estamos falando de um carro placa preta, né, meus amigos? Estamos falando de um verdadeiro clássico, né? Muitos desses carros de meados ali dos anos 90 estão se tornando carros clássicos, né? Então já está tendo a possibilidade de pegar placa preta. Isso não só valoriza o carro, né, em termos ali de valor de revenda, como também o valor histórico, né, que é o que os proprietários prezam quando coloca a placa preta, mas também a questão do preço, né, em caso, sei lá, de você acabar sofrendo alguma colisão, alguma coisa assim. Então você consegue ter o valor de um carro de coleção e não o valor de FIP, né, do carro, porque por ser um carro mais antigo, o valor de FIP dele já é um pouco baixo. Então você ter essa garantia da placa preta é uma coisa muito legal quando a gente está falando de um carro antigo. É uma garantia a mais aí, fora o prazer, né, de você poder dizer que tem um carro todo original, um carro clássico. Poder trazer um carro desse aqui com placa preta é uma experiência muito bacana aqui, né, pro canal, com esse primor de originalidade, né, esse estado de conservação. Então agradecer muito, né, ao proprietário que me permitiu gravar esse carro, trazer esse carro para vocês. Me permitiu dar umas aceleradinhas aqui também, né? Mostrar para vocês o comportamento dinâmico aqui do carro na estrada. Nossa! Ele não para? Não. De quinta marcha ainda tem. Ó, aqui tá. Bom, galera, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do Astrão, se vocês já tiveram um, se alguém na família de vocês já teve,
Escrevam aqui qual carro vocês gostariam de ver aqui ainda, né, no canal, afinal a gente está crescendo aí no YouTube, então vai surgindo oportunidades, convites para a gente fazer gravação. Se você for de Curitiba e região, tiver um carro antigo, um carro interessante, um projeto diferente, quiser aparecer aqui no canal também, seja num vídeo de review como esse, ou então um vídeo de entrevista, de bate-papo, mostrando o seu projeto, sua lasanha, comenta aqui ou me procura no direct lá, canal do Will_oficial no Instagram, e a gente combina. Vou deixar um vídeo, uma playlist aqui para vocês conhecerem o trabalho. Em breve nos vemos por aí, vem mais test drives insanos para vocês que eu tô marcando aí para as próximas semanas, então já segura a inscrição, já fica ligado aí, tamo junto, galerinha, boa semana a todos. O Belotti, quando ele grava os vídeos dele, ele fala assim: nossa, eu gostei muito desse carro, eu acho que eu vou até andar mais um pouco. Dá aquela trollada no dono.